Olá, seja muito bem-vinda a mais um podcast A SIG Conexões, Empresa e Empresário. Eu sou Thaís Teles e vou estar conduzindo essa entrevista juntamente com a nossa querida Aline, que ela faz parte, ela é colaboradora da SIG, faz parte da assessoria de comunicação. Aline, seja muito bem-vinda, obrigada por colaborar com esse projeto. Olá, Thaís. Estou muito feliz em estar aqui com você hoje. Eu espero que a gente consiga conduzir bem o podcast, porque o entrevistado é muito bom, viu? Hoje, o entrevistado é uma pessoa aqui muito especial, um empresário muito forte aqui em Gurupi, viu? É dono do Posto Tio Patinhas, do Posto Cometa, da Papelaria Cometa. Quem não conhece, né? E ainda ele é diretor da SIG, né? E também ele é presidente do Esporte Clube Castelo, certo? Cristiano Pisoni, muito obrigado pela sua participação, seja muito bem-vinda, é uma honra ter você aqui conosco. Obrigado, Thaís, obrigado, Aline. A gente vai ter um ótimo bate-papo aí, espero colaborar bastante com as conexões da SIG. Cristiano, e para a gente começar, eu quero que você inicie falando quem é Cristiano Pisoni, como que ele veio parar aqui no nosso Tocantins? Cristiano Pisoni é um administrador, comerciante, filho do seu Itelvino, filho da dona Jurema, pai do Vitor Hugo e pai da Emanuele, esposa da Juliana, um cara que acredita muito em pessoas, apaixonado pelo varejo, eu gosto muito de gente, porque você mexe com gente toda hora. Eu sou um gaúcho de nascimento e um gurupiense tocantinense, assim, de coração, porque quando eu vim para cá ainda era Goiás, então eu virei primeiro gurupiense e depois eu virei tocantinense. Veio para cá criança ou já era mais adulto? Eu vim para cá com 9 anos de idade, em 84. Quando as pessoas enxergam para a gente hoje, vem família bem-sucedida, empresário bem-sucedido. Meu pai veio trazendo uma mudança, que já foi deputado federal, deputado estadual, Ângelo Agnolin. Então, para você ver, nós viemos de Palmeiras das Missões do Rio Grande do Sul, basicamente com a mão na frente e outra atrás. Então, assim, nós compramos, o primeiro empreendimento que nós compramos uma papelaria Cometa na época, que era gráfica junto, na 8. E nós adquirimos o nome Cometa do grupo do seu Adalcindo da Antártica, hoje falecido, que o grupo dele chamava Distribuidores de Bebidas Cometa, e era a Papelaria Cometa. O Adalcindo depois acabou não tocando mais os negócios e o nome Cometa acabou ficando com a gente, sendo referência na papelaria, nossa papelaria com mais de 40 anos, a gráfica também, e depois na década de 90 nós adquirimos o posto, que virou Cometa. Então, o nome Cometa nós adquirimos do seu Adalcindo, que virou nosso, mas na realidade era dele. E nós se radicamos aqui, vindo do Sul, abraçamos esse Tocantins nosso aí com alma e coração, e estamos aqui até hoje. Nossa, que história bacana, né, Aline? Isso, perfeito. Cristiano, eu queria saber como é que foi a sua entrada no mundo dos negócios. Você começou pequeno, já você adquiriu, você falou que sua família adquiriu, a papelaria na época. Com que idade você ingressou nesse mundo dos negócios? Conta pra gente. Hoje se fala muito que criança não pode trabalhar, Na nossa época, 9, 10, 11, 12, nós estávamos dentro das empresas ajudando as famílias, mesmo porque não tinha babá, não tinha com quem ficar em casa. Então você ia para as empresas junto com os pais. Eu lembro que nós andava as máquinas de gráfica rodando, aquele parafernália, e nós no meio andando, ajudando, plastificando, grampeando, coisa de gráfica, na época de material escolar, ajudando a repor mercadoria. Isso nunca atrapalhou, pelo contrário. Eu acho que o trabalho dignifica a pessoa. Então, às vezes, hoje a gente está deixando, nesse mundo, falando que criou-se sobre o trabalho uma imagem que não tem. Que o trabalho é ruim, que não é gostoso. Pelo contrário, o trabalho é digno, ele é bom e ele é gostoso. Eu sinto realizado trabalhando. Muita gente também é assim. Mas vendemos uma imagem diferente. Eu acho que a gente precisa mudar essa imagem de novo. O trabalho nada mais é do que você, através dele, fazer uma realização pessoal. Qualquer tipo de trabalho leva a uma realização pessoal, mas é trabalhando. A gente não vai alcançar nada que não seja através do trabalho. Então o Cristiano virou administrador, olhando o pai, administrador, a mãe que estava dentro dos negócios, os tios. Então eu virei administrador por osmose, aquele pessoal estava ali trabalhando e você ia trabalhar junto. Mas eu escolhi a administração porque eu sempre tive esse tino de administrar, de dirigir, de delegar. Sempre teve no meu sangue isso, Eu olhei para o meu pai e sempre segui esse caminho. Então, virei administrador, me formei cedo, formei com 21 anos, estava formado. Então, de lá para cá, pós-graduação, MBA,
E aí fui sempre procurando aprimorar isso aí e levar na frente, colocar isso na frente dos negócios, fazer os negócios andarem dessa forma. Eu acho que é assim que a gente consegue evoluir, trabalhando, melhorando, aquele negocinho de melhorar todo dia, né? Todo mundo hoje quer uma mudança do dia para a noite. A internet te vende muito isso. Ah, não, faz isso que do dia para a noite a sua vida muda. Não é assim. É 1% todo dia e aquilo lá vai te fazendo crescer. É assim que a gente cresce, não tem fórmula mágica. Existe casos? Existe, raríssimos. E o problema é que a gente pega esse caso raro e todo mundo quer ser igual. Não dá esse. Nós precisamos fazer uma coisa diferente. O que é? Trabalhar. Trabalhar cada vez melhor, cada vez buscando uma excelência no que você faz. Aí você vai crescer. Verdade, Cristiano, e você citou aí, né, que seu pai foi uma referência para você. Quando que você, assim, viu que o seu pai era uma referência aqui em Gurupi como empresário? Como que foi, assim, esse estalo, assim, de reconhecer que você tinha esse exemplo, né, essa pessoa, assim, dentro do seu lar? Eu acho que a gente não consegue medir o tamanho do pai da gente, a menos que você consiga se colocar no lugar dele. Meu pai sempre foi referência e assim, como líder, dentro da família, dentro das empresas, ele teve no CDL, teve na SIG, hoje ele é presidente da FEComércio, foi um dos fundadores da FEComércio lá quando criou-se o Tocantins. Então foi um cara que sempre liderou aonde andou. E você, quando você vê uma pessoa que lidera, automaticamente você segue o mesmo caminho. Então, é feito de exemplos. Eu tenho certeza que não adianta você fazer um mundo baseado em palavras, em isso e aquilo, se você não tem exemplos. É o exemplo que faz a mudança. Eu tive um exemplo dentro de casa. Então, esse exemplo repercutiu em mim. Eu tento ser um exemplo para o meu filho. Tento ser exemplo para os funcionários, porque não é exemplo que você vai educando. Não adianta você falar bonitinho e fazer totalmente ao contrário. Aí você está vendendo uma coisa que você nunca foi. Então, meu pai foi meu exemplo desde o começo. E assim, ajudar sem ver a quem. Eu estou um dia lá em Palma disputando um campeonato de tiro, e aí estava planejando uma pista, o diretor o presidente do clube do tiro me cutucou e falou assim: você é o que do Itelvino? Eu falei assim: sou filho. A hora que a gente acabar as provas, eu quero conversar contigo. Eu falei: vixe, meu pai aprontou alguma por aqui. Aí, quando acabou, eu vim conversar com ele e falou assim: ó, seu pai é um cara que o que ele precisar de mim, eu estou disposto a ir. Eu nunca tinha visto o cara. Chama Júlio. Eu nunca tinha visto ele na minha vida. E aí ele falou assim: ó, no meu momento mais difícil na minha vida, seu pai me ajudou. Eu peguei naquela época as secretarias eram todas separadas e as licitações eram por secretarias. Ele falou: eu peguei uma licitação na secretaria, levei lá em Gurupi. Seu pai planilhou para mim. Eu trouxe aqui, nós ganhamos a licitação. Eu peguei o empenho, naquela época o empenho, imprimia 2, 3 dias de empenho. Trouxe o empenho, seu pai separou a mercadoria. Eu falei para ele: ó, não tenho como levar a mercadoria para entregar. Seu pai me deu um carro da empresa. Me deu um empenho, a nota fiscal. Eu vim aqui, entreguei a mercadoria, o cara me deu o cheque. Fui lá, entreguei o cheque para seu pai me deu o cheque integral de volta. Falei: não, senhor Itelvino, o senhor tem que tirar sua comissão, tirar minha comissão e me dar só minha comissão. Ele falou: não, você está em dificuldade agora. Você está com problema na sua casa, desse. Isso aqui vai resolver seus problemas, nós vamos fazer vários negócios daqui para frente. Eu aprendi naquele que ele me falou, uma coisa que meu pai sempre fala assim: Cristiano, o negócio tem que se perpetuar. Não adianta você fazer um negócio, tirar vantagem da pessoa, e aí você nunca faz negócio com aquela pessoa de novo. Você tem que ser um exemplo do cara te procurar toda hora para fazer negócio. Às vezes você não ganha naquele negócio, mas você faz uma parceria que vai durar muitos anos, vai durar a vida inteira. E seu negócio vai ter a vida inteira perpetuando. Então eu aprendi naquilo ali que você tem que sempre perpetuar seu negócio. Não adianta você fazer só uma venda e ganhar todo o dinheiro do mundo. É melhor você fazer várias vendas durante a vida inteira, que aquilo ali vai fazer seu negócio perpetuar. Nossa, que bacana. E isso é só uma historinha, hein, do seu Itelvino. Imagina, assim,
A honra que não é, né, de ter ele ali todos os dias recebendo esse tipo de ensinamento. Aconselho você a convidá-lo, porque o que ele tem de história para contar... Nossa, já está anotado aí, né, Aline, para a gente convidar. Ele vai ser nosso próximo convidado. Cristiano, você tem várias empresas, franquia do Subway, do Girafas, Posto Cometa, a papelaria. Como que você faz, Cristiano, para poder fazer a gestão desses negócios? Tem algum planejamento estratégico? Tem que ter, né, por trás de tudo isso, porque são muitas empresas e é uma responsabilidade muito grande, né? Eu vou te falar que não tem uma fórmula certinha. Só qual que é a fórmula? Pessoas. É você ter, lá no Posto Cometa, junto comigo eu tenho o Vanderlei, lá na Subway eu tenho a Franciele, que é a minha primeira gerente desde que eu abri. Eu fiquei com a loja pronta durante 6 meses, esperando um gerente aparecer. Apareceu um gerente, ela está comigo até hoje. Nós temos 15 anos juntos. Quase 15 anos juntos. Então, a mesma gerente desde que eu abri está comigo. A Kátia, que está no Tio Patinhas, tem mais de 22 anos comigo. Começou como auxiliar de escritório, hoje é minha gerente, que toma de conta do posto inteiro. Lá no Girafas tem o Bruno e a Priscila, que são meus parceiros. Então, assim, na papelaria tem minha irmã, Fabiana, minha mãe ainda aparece por lá, que não dá conta de ficar em casa. Meu pai que abandonou o varejo, ele só fica por conta da FEComércio da fazenda. Então, assim, se você não tiver pessoas, você pode ter um melhor método e processo. Se você não tiver gente, não vai. Então, o segredo de todo negócio são pessoas. São pessoas que você se alicerça. Por que a Aline está lá na SIG e roda a SIG? Por que ela está lá com o tempo? Porque ela está lá rodando o processo. Porque o Raimundo, que é presidente, o Marcelo, que já foi, o Adelto, que já foi, eles não têm aquele tempo de ficar integral lá. A Aline é que roda o processo. Então, você ter pessoas do seu lado, que estão com você, que são seu braço direito, eles importam no processo. Então, não existe aquela formulazinha secreta, existem pessoas certas que estão junto contigo. Se você me tirar essas pessoas hoje... Não consegue, né? As não empresas roda. não vai pra Aí frente. O Cristiano ia perder o restinho do cabelo que tem. Mas é isso aí, se você não tiver pessoas no lugar certo, pessoas que você confie, que sejam aquelas pessoas que você olha e fala assim, eu posso deixar a chave da empresa com eles, não funcionaria. Olha, aproveitando, falando em pessoas, né, vendo a valorização que você dá, qual que é o método que você usa para manter essa equipe motivada? Cada equipe tem um modo de tratar. Por exemplo, num posto de gasolina, o meu frentista não vende a gasolina, porque o cliente já chega lá comprando. Você não chega lá, olha para a gasolina e fala, não gostei dessa aqui não, quero uma outra cor. Não, você já entra no posto comprando. Então, o nosso negócio é fazer atendimento. É fazer o cliente chegar, sair com rapidez, porque todo mundo chega no posto com pressa. Ninguém chega no posto, não, eu vim aqui abastecer, eu vou passar um tempinho. Não, o cara chega, está com pressa, quer ir embora. Então, um atendimento rápido, uma forma de pagamento rápida, né? Então, você tem várias máquinas de cartão que uma não está funcionando, o cara fica, não, já tem outra, você vai trabalhando, você oferece serviço, lavar para-brisa, olhar à frente. Então, é um tipo de atendimento. Você vai numa papelaria, por exemplo, você tem que oferecer o que você tem. O cliente vai comprar um negócio, ele quer escolher, quer uma variedade. Então, é outro tipo de atendimento. Então, você motiva essas pessoas através de metas, através de rentabilidade, porque o que motiva hoje 90% das pessoas é dinheiro, mas um reconhecimento valoriza também, e muito. Então, você reconhecer a equipe que você tem, né? E eu tenho colaboradores muito bons, eu não posso falar assim, não, minha equipe é mais ou menos, pelo contrário, eu ouço diariamente, quando eu estou na rua andando, elogios da minha equipe. Então, assim, isso é gratificante, porque eu sei que o meu time está trabalhando com o que eu penso, que é atender o cliente. Dá sempre aquele negócio, o cliente tem sempre razão, e o segundo ponto volte ao primeiro, que o cliente tem sempre razão. Eu li um livro do Rolim Amaro, foi o que criou a TAM e tal, e ele falava sempre em atendimento ao cliente, o tapete vermelho, o cliente se sentir bem. Ele mudou a aviação brasileira atendendo bem o cliente. Então, eu acho que a gente muda, uma empresa só perpetua muito tempo se ela tem os mesmos clientes recorrentes. Isso só atendimento se faz, isso só se faz com pessoas e equipe. Show! Cristiano, você acabou de falar, né, sobre o bom atendimento e tudo mais. Como você avalia as capacitações profissionais, tanto para os colaboradores quanto para o próprio empresário, para que ele consiga
organizar e até mesmo liderar de uma maneira melhor dentro da própria empresa. Como que você avalia isso? Eu acho que a gente tem 2 pontos. Antigamente, para você fazer um curso, olha, quantas vezes eu já saí de ônibus daqui para São Paulo, para Goiânia, para poder passar um final de semana de treinamento e voltar. Era dificílimo, né? Raro. E aí está o problema de hoje. Hoje você tem informação demais. Se você pegar no YouTube, eu quero atender bem meu cliente, vai aparecer umas 10 páginas, uns 50 mil tutorial. E esse é o problema de hoje. É informação demais com foco de menos. O empresário às vezes reclama. Que o comércio está ruim. Porque não... Mas o que você está fazendo diferente? O que você buscou? Você ficou esperando o cliente, você está achando que o cliente vai bater na sua porta toda hora? Não, o cliente hoje é buscado. Né? Você faz propaganda, você faz promoção, você tem tipos de canais diferentes de buscar. Você não pode ficar parado esperando. Então o empresário hoje, ele reclama, mas tem os empresários e os empresários. Você pode pegar no próprio SIG quantos cursos são ofertados e quem vai lá. Quantas são as pessoas? Você vai ver, se você botar na média, são sempre os mesmos. Justamente. Né? Um fazendo o curso, aí já emenda no outro curso. Por quê? Esse cara pode ver que a empresa dele é diferente das outras do setor. Porque ele busca um diferencial, porque ele precisa se qualificar. E não adianta só ele mandar o colaborador, não. Porque ele é o exemplo do colaborador dele. Se ele não se qualificar e ele não for melhor, o colaborador dele nunca vai ser. Então, você tem que ser o exemplo para a sua equipe. Se a sua equipe está ruim, olhe para você no espelho. Pode ser que o problema seja você. E aí é difícil de reconhecer. É verdade. A maior dificuldade do empresário é reconhecer que ele está errado, que ele é ruim, que ele pode melhorar. E aí, quando afunda no fundo do poço, aí ele fala assim, nossa, mas eu estou cheio de defeito, eu tenho que melhorar. Muitas vezes ele consegue dar a volta, só que tem vezes que não dá tempo. E aí ele quebra. E aí eles botam a culpa onde? No governo. Gente, o governo está aí, sempre existiu. Seja ele bom, seja ele ruim. Às vezes ele dificulta mais, às vezes ele dificulta menos. Mas só que vai estar aí sempre. Então nós temos que entender que o jogo é esse. O que nós temos que fazer? Ou você se enquadra ou você sai. Não adianta você reclamar de coisas que você não pode mudar. Você vai mudar o governo na próxima eleição. Você vai mudar a fiscalização na hora que entrar uma lei diferente. O que você pode mudar no seu comércio? É o que está no seu alcance que depende de você. Se você não mudar o que está no seu alcance, não adianta você querer mudar o que está no alcance dos outros. Então o empresário precisa entender isso aí. E o colaborador, nós temos outro problema. Por exemplo, lá no Senac se oferece vários cursos. Para preencher uma turma, é ligando atrás, por quê? As pessoas reclamam hoje, mas o TikTok é mais interessante que uma sala de aula. Ficar vendo videozinho é mais como ganhar dinheiro fácil lá no joguinho, no tigrinho, do que você ir para uma sala de aula e estudar. Aí o pessoal te encontra e fala assim, nossa, mas você tem sorte, né? Tem sorte. Saía daqui meia-noite para pegar voo 3 horas da manhã em Palmas, para pegar 4, 5 horas de voo, para chegar em BH, pegar mais 100 km, entrar na sala de aula, passar o final de semana, voltar num voo 10, 11 horas da noite num domingo, pegar um carro de volta, rodar, chegar em casa às 5 da manhã e estar trabalhando na segunda. Isso é sorte. E aí, não adianta, você tem que botar na ponta do papel. Quem está disposto a fazer esse sacrifício? Quem está disposto a entregar alguma coisa para ter alguma coisa de volta? Você vai entregar seu tempo, o seu lazer, para você se qualificar, para você melhorar. Não adianta você ter sorte sem trabalho. E essa geração mais nova, olhou na internet, só vê os casos que dá certo. Quantas pessoas estão jogando aquele joguinho, estão perdendo o que tem da família, os bens. E ninguém mostra isso porque não é interessante. Nós precisamos criar uma consciência diferente. Dignificar o trabalho. Sem trabalho não vai, sem estudar não adianta. A sorte só se apresenta para quem está no salão e preparado. Você só vai dançar se você estiver no salão pronto. Não, o fulano deu sorte. Ele estava lá pronto, ele trabalhou a vida inteira, estudou, se qualificou para chegar ali, a sorte está no colo dele. Faz diferença. Então não adianta a gente achar que é sorte. É trabalho, é esforço, é dedicação, é foco. Enquanto a gente não entender esse processo, não vamos chegar nunca numa melhoria.
E aí hoje está difícil de você colocar tudo isso na ponta do papel. Na mentalidade também, né? Porque tem empresários que pensam sempre funcionou assim, vai funcionar assim. Foi até um assunto abordado também com a Paula Alencar num podcast anterior, dessa dificuldade dos empresários buscar conhecimento, né? Buscar se inovar com as tecnologias. E ver você falando assim com a mentalidade tão aberta, a gente entende um pouco do seu sucesso. Ó, se você pegar a longevidade das empresas da década de 80 para cá, quantas empresas eram referências e elas deixaram de ser? Por quê? O pai chegava em casa cansado, reclamando do governo, daquilo, não sei o quê, papapá. E aí o filho olhava para o pai e falava assim, eu não vou ser comerciante, não. Aí o pai se matava de, não vai virar médico, vai virar dentista, vai virar advogado. Porque o comerciante era ruim, porque dava trabalho, né? Então, vendeu-se isso para uma geração que não seguiu os passos do pai. São raros os negócios em que ocorre a sucessão familiar. E quando ocorre, dificilmente continua o processo. Normalmente o filho vende a empresa, não segue o segmento. Então, por que nós vendemos essa ideia? Nós temos que resgatar isso aí de volta. Empresa é uma coisa maravilhosa, tanto para trabalho, para remuneração, como socialmente. Você empregar pessoas, você ajudar pessoas a se qualificarem. Quantas pessoas eu já ajudei a formar? Porque meu posto trabalha 24 horas. Eu tenho 3 turnos de trabalho, tem que haver um revezamento. E a pessoa chegava e falava assim, nossa, eu faço direito à noite, não tenho chance. Eu falei, não, eu vou adaptar aqui, você vai trabalhar só de manhã. E a pessoa trabalhava de manhã até formar. Quando formava, eu tenho funcionário que hoje, vou falar o nome, o Valci hoje, que é advogado da FEComércio. Quando meu pai chegou, ele já estava na FEComércio. O Valci foi meu frentista. Foi meu frentista, foi meu caixa. Quando ele formou, ele passou na OAB, eu mandei ele embora. Ele ficou bravo comigo. O Valci depois pode contar essa história. O Valci virou para mim e falou assim, você está me mandando embora, mas eu sou exemplar. Justamente por isso você formou. Você vai ser advogado agora. E aí você corta o cordão umbilical e deixa o cara seguir a carreira. Eu melhorei a vida dele, da família que ele vai ter, do filho que ele vai ter. Eu não melhorei só a vida dele. Eu melhorei toda uma cadeia que vai melhorar a sociedade. Então o papel do empresário é isso aí. Fazer com que vidas se transformem. E aí a gente entendeu o nosso papel social e o nosso papel financeiro. Tem muita gente que fala assim, nossa, empresário é ganancioso. Empresário é isso. Se o empresário não ganhar dinheiro, a cadeia não anda, gente. E aí tem empresário que tem vergonha de falar. Não, a empresa existe para ter lucro. É o objetivo principal da empresa. E ela tem um papel social importante na sociedade, de empregar pessoas. Né? De gerar renda, porque você gera imposto, você gera trabalho, então isso é importantíssimo. Nós precisamos parar de criar que o comerciante, o empresário é aquele cara que sufoca a classe trabalhadora. Não é. O agricultor é aquele cara que devasta. Não é. Hoje, senão, quem mais protege o meio ambiente é o agricultor, porque se ele não preservar, aqui no Cerrado é 35%. Se não preservar 35% mínimo da fazenda, mais os APPs, ele não consegue vender uma soja, ele não consegue vender o milho. O agricultor é o cara que mais preserva. E aí você vê esse monte de gente criticando o agricultor. É o cara que mais preserva no Brasil. É o cara que produz renda. E tem gente que chama o cara de devastador, poluindo o meio ambiente. Gente, foi-se o tempo disso aí. Hoje você tem um agricultor totalmente responsável. E tem uma mídia, e normalmente quem bate não viu o que quer produzir, não sabe o sufoco. Você plantar agora, e cadê a chuva? Quem plantou, aqui nós estamos hoje dia 23 de outubro, 24. Quem plantou uma semana atrás, 2 semanas atrás, o que plantou vai ter que replantar. Porque o sol desses últimos dias vai matar o que nasceu. Aquele prejuízo ali já foi. Então, para você ter noção do que é empreender no Brasil, é arriscado, é caro. Tudo que tem um risco maior tem que ter um retorno maior. Então, esse é o trabalho. Quem é CLT, chegou ao final do mês, o salário tem que estar ali. E se o empreendedor não pagar, justiça. Então, tem que entender, quer empreender? Quer.
Ah, mas é fácil demais empreender. É fácil. Permanecer com a empresa aberta é difícil. Então, isso aí, a qualificação hoje está ao alcance de todos. Quem está disposto a fazer o sacrifício? Quer mudar de patamar? A chance está aí, a oportunidade está aí. Ah, eu não tenho oportunidade. Meu pai tem supletivo. Fez o 2º grau no supletivo. Ele teve oportunidade? Ele tirou uma foto com a presidente do Brasil, e aí foi mostrar para um tio meu, tipo, essa presidente não vale nada. Aí meu pai virou e falou assim, olha, nós saímos do interior de Santo Antônio da Patrulha, com chinelo de dedo, com os dedão de fora, com 2 mudas de roupa, e cheguei onde cheguei e tirar uma foto com a presidente do Brasil. É uma mudança em tanto com a família. Então, assim, as oportunidades, elas estão aí. É difícil? É. Mas para quem empreende, você tem um monte de história. Pode procurar essas empresas em Gurupi, todos eles vão ter uma historinha diferente. Que eles agarraram uma oportunidade que apareceu. E as pessoas que normalmente reclamam das oportunidades é porque normalmente não se preparam na hora que elas aparecem. Cristiano, além de empresário, diretor da ASIG, você também é presidente do Esporte Clube Castelo. Como que surgiu essa ideia? O que te motivou a fazer parte? Você pode contar pra gente? Costumo falar que empresário nasceu para resolver problema, né? Quando eu falo assim, tem problema ali, vamos lá resolver. O Castelo, ele foi criado em 88, 86, 88 por ali, na época do esporte amador no Tocantins. Meu pai foi um dos criadores do Castelo lá atrás. O Alcides e o Alisson, aí a gente volta para as pessoas, sem pessoas você não faz nada, né? O Alcides e o Alisson sempre mexeram com futebol. E sempre na categoria de base, o Alcides. Quando o Gurupi teve uma época que disputou a Copa do Brasil, ganhou muito dinheiro e tal, e o Alcides sempre com a categoria de base do Gurupi. O Alcides veio pedir um dinheiro para ajudar o Gurupi para viajar. Eu falei, olha, mas o Gurupi recebeu 1 milhão e pouco agora de premiação, por que não dá um pouquinho para a categoria de base? Não, nunca dá nada, não sei o quê. Eu falei, pois eu não ajudo mais enquanto você não sair desse time. Aí o Alcides, não, mas eu estou precisando. Tudo bem, você muda de time e nós vamos juntar os empresários e vamos começar a ajudar você. Porque eu acho um absurdo um time profissional que recebe dinheiro não ajudar a categoria de base. Ele ficou chateado comigo naquele primeiro momento, que é que a gente corta o cordão umbilical. E aí ele me procurou uns 2, 3 meses depois e falou, Cristiano, o Castelo está inscrito na federação até hoje. A gente podia reativar o Castelo. Eu falei assim, bacana. As pessoas que já colaboravam com a categoria de base do Gurupi, passou a colaborar com a categoria de base do Castelo. E a gente reativou um clube para trabalhar só categoria de base. É um trabalho social, não cobramos nada dos meninos para participar do dia a dia. Hoje nós temos convênio com o SESC, que utiliza a estrutura do SESC. A prefeitura, através da prefeita Jus, nos deu uma área de 30 mil metros quadrados para fazer 3 campos de futebol. Estamos buscando os recursos para fazer essa sede. Então, assim, nós estamos trabalhando para fazer uma categoria que é um clube que seja uma associação que ajude as crianças a sair da rua. Nós vendemos um sonho para as crianças de ser jogador de futebol. Ah, Cristiano, mas a peneira é muito estreita. A gente sabe disso. Mas a gente tirando essas crianças da rua durante 4, 5, 6, 7, 8 anos, dando um propósito para esse menino, talvez a gente mude a vida de alguém. E o Castelo está ali, não é pelo futebol. Não é para fazer... É também para dar sonho? É. Tem alguns meninos que já foram para fora. Vai mudar a vida daquelas crianças, da família delas. Elas estão num grande clube, na categoria de base, e de repente vira jogador. Hoje, o exemplo mais claro, o goleiro do Fluminense reserva trabalhou pelo Castelo, Felipe. Então, nós temos vários jogadores que estão se destacando. Você muda a vida daquela família. E aí você vai fazendo as coisinhas devagar. É demorado? É. Mas esse sonho você não constrói da noite para o dia. Para ganhar uma área, suamos, briga com o vereador, briga com o prefeito. Mas é assim que é construído. Tudo que é mais, dá mais trabalho é mais gostoso. E a gente é um grupo de empresários que todos estão lá e todos contribuem da mesma forma.
né? Se eu for citar, eu vou esquecer alguém, depois alguém fica bravo comigo. Né? Mas assim, o nome do Alisson e do Alcides, que estão no dia a dia, dando treino, viajam com os meninos, e os pais, né, que confiam na gente, de deixar esses meninos com a gente para viajar, para participar de campeonato, a gente tem que agradecer a cada um deles pelo voto de confiança que dá na gente. É perfeito hoje? Não. Mas um dia vai ser? Vai. Mas é um passinho de cada vez. Com certeza é perfeito, porque a gente sabe a importância do esporte, né? O esporte ele já foi propaganda para retirar as crianças do mundo das drogas, já foi incentivo muito além do que só o sonho de ser jogador. Então, assim, é um trabalho muito bacana, né, Alina? Isso, Alina. Com certeza. E, Cristiano, voltando ao Castelo aqui, teve algum momento que te emocionou, assim, que você estava acompanhando eles, alguma situação que aconteceu que tocou no seu coração junto com os meninos lá? Com os meninos, não. Mas nós fizemos uma confraternização e nós fizemos uma homenagem para o Alcides um dia. E aí você vê ele chorando, a esposa chorando, o filho chorando, porque a vida dele é aquilo ali. Você vai na casa dele, tem um uniforme espalhado por tudo quanto é lado. A esposa dele bota na máquina e lava. Então, assim, a família se dedica ao Castelo integralmente sem receber nada. Sabe o que é sem receber nada em troca? A não ser o prazer de estar mudando a vida das crianças. Então, assim, eu como presidente não represento nada para o Castelo. Agora, o Alcides e o Alisson, a esposa dele, a filha dele, gente, aquilo ali, nós, empresários que estamos no processo, damos suporte para o sonho das crianças, que quem realiza é o Alcides e o Alisson. Então, assim, nós, presidente, Cristiano vai ser, o Garden já foi, né, vai mudar toda hora. E a gente se ajuda sem problema nenhum. Agora, o Alcides e o Alisson, a gente não consegue mudar. A gente tem que brigar para dar cada vez mais suporte para eles. E a gente tenta arrumar um professor aqui, alguém ali para ajudar, para ir dando suporte e tal, uma estrutura. Né? Então, assim, o Castelo hoje nada mais é do que um sonho de uma família de ajudar as pessoas. E nós, empresários, apenas, a parte social nossa, apenas dá uma mãozinha, né, do que a gente poderia fazer. Cristiane, você também faz parte da ASIG, né? Você está lá como um dos nossos diretores. Como que você avalia a importância da ASIG para o comércio grupiense, para a fomentação, a importância da representatividade da associação comercial? Tanto a ASIG como o CDL aqui em Gurupi são a casa do empresário. Eu enxergo dessa forma. Então, assim, o empresário precisa se ver lá dentro. O empresário precisa participar. E não é só você se filiar, pagar mensalidade. Ah, não, eu sou filiado. É ir lá na reunião, é dar seu pitaco, sua opinião. Por quê? Ah, não gostei disso aqui. Sim, mas você estava lá? Se você não estava lá, você não pode reclamar do que foi feito. Venha participar com a gente. Então, assim, eu sempre fui um cara de opiniões muito fortes, porque eu sempre fui convicto. Meu pai sempre me ensinou que todo homem tem seu preço. E tem uns que dão até desconto, né? Mas se você não quiser ser avaliado pelo que você vale, seja avaliado pelo que você é. Então a SIG, nós estamos tentando lá com o Raimundo, e isso sempre foi quando ele me chamou para fazer parte dessa diretoria, de tornar a SIG a casa do empresário, para defender empresário. E doa quem doer. O empresário tem que defender empresário. Não importa se contra quem ou contra o empresário. Então a nossa casa é para ser defendida. E a SIG está começando a tomar um corpo melhor. Eu vejo a SIG hoje mais focada no que é defender empresário, defender as nossas pautas, né, os nossos desejos. Independente, não, vai brigar contra o aumento de impostos, mas tem que brigar mesmo. Nós somos empresários, nós temos que brigar contra o aumento de impostos, porque é para todo mundo, é contra a população também. Então esse tipo de coisa, esse posicionamento na SIG melhorou muito. Eu vejo hoje uma SIG muito melhor, uma SIG muito mais perto da sociedade, uma SIG cada vez mais convicta do papel dela nessa sociedade. Mais preparada, né? Muito mais preparada. Mas é uma coisa que vai se preparando com o tempo. Quanto mais vai chegando pessoas que tenham certeza do que significa a associação comercial, né, mais eu tenho convicção que ela vai ser cada vez uma associação melhor,
focada no que realmente ela precisa fazer, que é defender o empresário. E eu costumo falar que a SIG é como a visão de alguns na política, né? Uns falam assim, a política não interfere na minha vida. Acaba interferindo quando você vota sem conhecer seu candidato. Eu falo que a SIG ela também defende o empresário, ele sendo associado ou não, porque as pautas que a SIG defende impactam na vida do empresário. Uma delas é a mudança ali do carnaval, né? Todos que estavam, eu garanto que nem todos eram associados, mas todos foram impactados porque foi uma ação da SIG de tirar o carnaval da avenida, que estava incomodando os empresários, para colocar em outro lugar. E assim teve vários outros, né, Cristiano? Então, assim, que bom que você faz parte da SIG, é uma honra fazer parte da SIG tendo você lá. A gente tenta contribuir, né, um pouco, inclusive tenho ido poucas reuniões, tenho ido muito fazendo durante a semana, então assim, não tenho participado muito. Mas converso com o Raimundo direto, ele me liga, a gente conversa, principalmente quando os temas são mais espinhosos, né? Eu preciso de você lá, porque eu não tenho vergonha de defender o meu ponto de vista, né? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas você quer ser político defendendo seu ponto de vista. É assim mesmo, porque se for para ser arroz, para se dar com todo mundo, você nunca vai ser. É difícil agradar todo mundo, ninguém nunca agrada. Você tem que ter convicção do que você é. Você só vai mudar as coisas tendo convicção do que você defende. Se você for agradar todo mundo, você não vai fazer nada, você vai continuar do jeito que está. Então, sim, nós precisamos entender que a SIG vai defender o empresário, não vai defender todo mundo. É igual, defendemos contra o feriado, o pessoal da igreja cobrava com a gente. Mas nós temos que defender, nós temos feriados demais na cidade. A gente sabe o CUS, que é um feriado. O CUS, que é um feriado, e o município declara ponto facultativo, o Estado também, fica muito ruim para o empresário. Então, assim, a SIG tem que se posicionar do lado do empresário. A função dela é isso. É esse o papel dela. Independente contra quem seja. Porque nós temos um papel a exercer. E esse papel é defender o empresário. Cristiano, você também participou, né, da política como candidato a prefeito. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. O que te motivou, né, como foi essa experiência para você? O que me motivou a ser candidato a prefeito? É você ver o pessoal falando assim, não gosto do que está aí, é sempre os mesmos, é sempre a mesma coisa. Eu falei assim, bem, beleza. Eu sempre tive uma vontade de ser candidato, vamos ser candidato. Meu pai já tentou entrar na política e assim, ele me falou, com todas as vezes, assim, tu tem certeza que você quer entrar na política? Que você não vai mudar esse jogo. E realmente é um jogo. Você depende de grupo político, você não sei o quê. Só que quando você começa a agradar todo mundo, as suas convicções são jogadas no lixo. Às vezes o caráter, às vezes a índole. Então, você participar da política, eu saio na rua hoje de cabeça erguida com todo orgulho da candidatura que eu fiz. Não tenho vergonha de um lado que eu falei, pelo contrário, porque eu tinha convicção do que eu estava fazendo na política. Era oferecer uma ideia nova sobre política. Apresentei várias propostas, fiz uma campanha propositiva o tempo todo. Com ideias, com projetos, com soluções para os problemas que a gente tem. Não deu certo? Até que ponto não dá certo? Porque só dá certo quando ganha. E a gente sabe que campanha hoje roda muito em cima de valor financeiro. Eu fiz a minha, basicamente, com dinheiro do bolso. Então, assim, tive 16 candidatos a vereadores que abraçaram a minha ideia e andaram comigo e eu agradeço a eles de coração. Foram pessoas que compraram a minha ideia, foram comigo para a rua e nós tínhamos colaboradores que abraçaram a ideia. O Cristiano está feliz pelo negócio? Estou muito. Eu sou um vitorioso. Eu me sinto muito vitorioso. Porque eu chego na rua, nos lugares hoje, as pessoas que eu não conheço viram para mim e falam, nossa, sua campanha foi boa demais, na próxima você vai. O que você colocou ali diferente? Uma ideia, uma sementinha, né? Vai continuar na política, Cristiano? Não sei, o futuro é incerto. Só que nós colocamos uma coisa diferente na política, foi ser autêntico. Eu fiz uma campanha que tinha 30 segundos de televisão, 20 e poucos segundos de televisão, mas nós fizemos propagandas que o pessoal falou, nossa, eu vi aquela propaganda só do banquinho, achei bom demais.
Mas eu tinha um espaço tão pequenininho, o cara me fala daquele negócio que eu fiz porque ele prestou atenção numa coisa diferente. Às vezes nós não conseguimos chegar na maioria do pessoal porque às vezes faltou conhecimento. Pouca gente sabia quem era Cristiano. Hoje muita gente sabe quem é Cristiano. Então assim, nós mudamos um pensamento. Nós colocamos uma ideia para as pessoas. Então eu acho que o primeiro passo foi dado. Porque vários empresários tentaram ser prefeito de Gurupi. Pessoas que eu vou falar assim, sem sombra de dúvidas, muito maiores do que eu. Emerson Fonseca, cara, né, eu conheço o Márcio e o Marcelo, o Emerson era um cara fenomenal, fora do tempo dele. Né? O Guimarães, o Lúcio Guimarães foi candidato, cara politizado, inteligente. O Gurupi não se preparou ainda para ter um empresário como prefeito. Mas vai chegar o tempo. O Emerson plantou a sementinha lá atrás, o Lúcio plantou, o Cristiano plantou. De repente, o Cristiano vem lá na frente, pode ser outro. Pelo contrário, o Gurupi está se preparando, está crescendo. Eu acho que a Gurupi do carnaval, da festa, vai mudar para a cidade do empreendimento, do empreendedorismo, né? Da cidade forte. Nós já somos uma cidade forte do comércio. Mas a hora que nós tivermos um prefeito que realmente pense em desenvolvimento, aí Gurupi vai mudar de patamar. Aí realmente nós vamos mudar de patamar. Cristiano, e como que você avalia a política no Tocantins hoje? A política no Tocantins, ela tem sido desafiadora. E para nós, eleitores, vergonhosa. Né? Nós aparecemos no Fantástico sempre que um governador cai. E eles têm caído. Né? Então, assim, é ruim você viajar para fora e quando você fala assim, você é do Tocantins, a primeira pessoa que a pessoa fala assim, aquele governador lá, não sei o quê, é muito ruim essa sensação, né? Porque você não traz segurança, né? Você mostra que você eleitoralmente está muito ruim, porque as instituições estão falhas, né? Sempre de cima para baixo, que cai um governador e tal, é muito ruim isso. Nós precisamos amadurecer politicamente. Nós precisamos melhorar. Tocantins é novo, né, em relação aos outros estados. Mostra que a gente vai crescer com o tempo. Mas só que o tempo urge, nós precisamos se desenvolver. Tocantins é a bola da vez do Cerrado. O agro chegou para explodir nosso estado há 5 anos atrás. Na pandemia, quando todo mundo regredia, o Tocantins crescia. Nós crescemos 2 vezes mais que qualquer estado da federação. Nós temos que aproveitar esse momento. E aí essa instabilidade política, troca governador, vai isso, vai aquilo, vira um jogo de interesses que o menos beneficiado é o Estado. Somos nós, né? Os eleitores são aqueles que ficam de bambolê ali na frente para trás. E você vê o quanto são mal avaliados que todo mundo fala mal da política. Nós saímos agora, e aí os caras também não têm vergonha na cara. O fundo eleitoral, que era 1 bi, pulou para 5 bi. Qual o sentido disso? Qual o nexo disso aí de você dar mais dinheiro para o nego fazer campanha política? O que isso acrescenta na vida do cidadão? Nada. Acrescenta na vida dos políticos. Para aquele mundo deles ali de perpetuar ali, ficar... Então, virou um jogo de poder e dinheiro. Aí, o idealismo de fazer o bem para a população sumiu. Não é o que vejo, não. É o que todo mundo vê. E pouca gente tem vergonha de falar. Tem coragem de falar, né? Tem vergonha de falar essas coisas. Nós precisamos ser claros. A política precisa mudar. Nós precisamos ter uma política melhor. Hoje você tem um monte de dinheiro colocado em emendas de deputados estaduais, de deputados federais, de senadores. Quem executa, que é o Poder Executivo, não executa mais, porque não tem dinheiro. O dinheiro vai para as verbas de emenda parlamentar. A emenda parlamentar, que é para fazer um hospital, que é para fazer toda a população, ela vai para um show, que é para agradar aquele grupo político do deputado. E aí, quem perde? Somos nós. Aquele showzinho de 1 hora vai embora. Aquela festinha do final de semana foi embora. Seu quarto na UTI, que lá seu parente, seu pai, sua mãe, seu irmão, às vezes vai precisar ficar 30, não tem. Nós precisamos acordar para isso. Precisamos acordar que as coisas estão sendo feitas erradas na política. Precisamos mudar a política. Se nós não mudar a política nossa, nós não vamos mudar. É aquele negócio. Ah, não me interfere. Interfere.
Quando você tem um funcionário seu que vai para o hospital e fica lá 30, 40 dias esperando uma cirurgia para botar uma prótese, botar um pino, engessar, atrapalhou a sua empresa, o custo é seu. A sociedade paga por aquilo ali. Então nós temos que ter noção que nós precisamos mudar nossa política para mudar nossa percepção de coisas da cidade. Aqui em Gurupi, por exemplo, nós temos um hospital que tem 14, 15 anos e não sai do lugar. Enquanto isso, o nosso hospital lá não tem lugar no corredor. Mas quando o governador vem visitar, ele empurra todo mundo para os cantos, né, para ficar bonitinho nas fotos. Adiantou? E aí você não tem um deputado batendo no peito e fala assim, vamos mudar isso aqui. A minha emenda, eu tenho 10, 11 milhões, eu vou botar aqui. Ei, vem cá você, vamos botar o dinheiro aqui, vamos mudar essa cidade. Está precisando de gente com mais coragem, que olhe mais a necessidade do bem comum. Olhar a necessidade só do umbigo, tem gente demais para olhar. Vamos olhar o bem comum. O bem comum precisa mudar. Compromisso real, né, Cristiano? Compromisso com a população. Nós precisamos entregar. Cristiano, foi um prazer ter você aqui. Estamos caminhando para o fim aqui do nosso bate-papo. E eu quero deixar esse momento para você. Eu quero que você deixe um recado aí para quem você quiser. Deixa uma mensagem especial. Fique à vontade. Esse é o seu momento. Eu que agradeço estar aqui na SIG, a SIG Conexões aí. Espero ter contribuído um pouquinho, mostrado que para ter sucesso a gente precisa ter trabalho, ter dedicação, ter foco. Acreditar que com fé a gente alcança o que quer. Deus, tudo que você pedir para Deus, Ele não vai te dar, mas Ele vai te dar, com certeza Ele vai te dar um propósito para você seguir e alcançar o que você quer. Perfeito, muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui conosco. Com certeza quem assistir esse podcast aí vai ter aí um lado impactado, uma visão diferente de um político, de um empresário. Muito obrigada, Aline. Eu que agradeço, Thaís, pelo convite. E, Cristiano, quero você aqui mais vezes, que eu acho que ainda tem muito assunto aí pra gente falar. O tempo foi pouco. Sim, eu tenho certeza que nós, empresários, temos muito a contribuir, né? Tentar fazer um mundo diferente não é você só ganhar dinheiro, é você transformar a vida das pessoas. E eu tento fazer isso através das empresas, que é transformar a vida das pessoas. Fazer um primeiro emprego, empregar pessoas ultimamente com uma idade que já estão fora do mercado de trabalho. São pessoas que têm uma experiência muito grande para agregar dentro do seu negócio. Então a gente contribui com o que a gente pode. A gente pode mais sempre e a gente tenta sempre entregar mais. Agradeço a vocês pela oportunidade e sempre que puder e for chamado, estarei presente. Perfeito. Gente, estamos encerrando aqui esse episódio. Fica ligado nos próximos e até o próximo. Fiquem com Deus. Tchau.